Presente, presidente. Ok. Senhores conselheiros presidentes, senhor procurador, doutor André, senhora secretária, nosso advogado, doutor Ivan, aqui presente, uma boa tarde. Para o início propriamente dos trabalhos, eu solicito à secretária Ana Paula que averigue a existência do quórum regimental para fins de instalação da presente sessão de julgamento, identificando todos que compõem este conselho. Pois não. Boa tarde a todos. Em especial hoje a conselheira Tereza Helena, aniversariante do dia, a quem saúdo com votos de felicitações. Senhora presidente, para a realização da 23ª sessão ordinária virtual da Câmara Superior, estão presentes doutora Francisca Marta de Souza, presidente, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, primeiro vice-presidente, doutor André Gustavo Carreiro Pereira, procurador do Estado. Estão presentes os conselheiros Maria Lineide Silva e Souza, Alexandre Mendes de Souza, Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, Leilson Oliveira Cunha, Lúcio Flávio Alves, José William Falcão de Souza, Ricardo Valente Filho, Felipe Pinho da Costa Leitão, Felipe Augusto Araújo Muniz, doutor Felipe Silveira Gurgel do Amaral e doutor Robério Fontinelli de Carvalho. Secretariando os trabalhos da Câmara Superior, eu, Ana Paula Figueiredo Porto. Também presente o advogado da recorrente TBM Têxtil Bezerra de Menezes, doutor Ivan Lima Verde Júnior. Ok. Verificado o quórum regimental, dou por aberta a presente sessão, registrando que eu, Francisca Marta de Souza, como já falado pela secretária, investida na função de presidente do Conselho de Recursos Tributários, conduzirei na forma regimental esta sessão de julgamento da Câmara Superior por videoconferência. Registro que as sessões de julgamento não presencial, por meio de videoconferência, encontram amparo legal nas portarias 145/2017 e 140/2021. A modalidade, então, implementada resguarda todas as garantias constitucionais das partes do processo administrativo tributário. Ainda de mencionar que, nesta sessão, julgaremos processo com a interposição do denominado recurso extraordinário, de que trata o artigo 103.2 da Lei 15.614, de 2014, que ancora-se nos casos de divergência entre a resolução recorrida e outras da mesma Câmara, de Câmara diversa ou da própria Câmara Superior, quando tiverem apreciado matérias semelhantes. Uma vez que foi já verificado o quórum regimental, eu indago da secretária se dentre as resoluções disponibilizadas ao Conselho para apreciação ou se de ata de sessão anterior foi recepcionada alguma sugestão ou retificação nas mesmas. Senhora presidente, não temos nenhuma ata para fazer aprovação, mas foram enviadas para homologação as resoluções referentes aos processos de números 520/2013, auto de infração 2012-14971, conselheiro Micael Pinheiro de Oliveira. Resolução referente ao processo 3536/2016, auto de infração 2016-17592, conselheiro relator Felipe Augusto Araújo Muniz. Processos de recursos números 3933 e 3941/2016, autos de infração 2016-12745 e 2016-12748, conselheiro relator José William Falcão de Souza. Processo de recursos 777/2017, auto de infração 2016-26054, conselheiro relator Leilson Oliveira Cunha. E processo de recurso 1845/2016, auto de infração 2016-0894, conselheira Francileide Cavalcante Furtado Remígio. Não foi apresentada nenhuma sugestão de alteração para as resoluções, presidente. Não havendo tendo sido nada apresentado, dou então por aprovada referidas resoluções. Okay? Continuemos aqui a nossa sessão, agora com o julgamento propriamente dito dos processos pautados, anunciando inicialmente o processo de recurso extraordinário 2456/2016, auto de infração 2016-13065, recorrente TBM Têxtil Bezerra de Menezes S.A., recorrido o Estado do Ceará.
O julgado é da terceira Câmara, codificada na Resolução 144/2019, de parcial procedência. As resoluções paradigmas ali elencadas, que foram acatadas pela presidência, a 577 de 2014, da primeira Câmara, a 222 de 2010 e também a 6 de 2015 da Câmara Superior. Conosco o doutor Ivan, aqui presente, o representante da PGE, doutor André Carreiro, e relator conselheiro, doutor Ricardo Valente Filho, a quem já passo a palavra para o seu relato. Eu peço licença para desligar o vídeo aqui um pouquinho, porque a internet aqui está horrível. Eu vou ficar ligando e desligando, ok? Boa tarde, presidente. Boa tarde, nosso procurador, doutor André, Paulinha, advogado, doutor Ivan, os colegas conselheiros. Presidente, trata-se do processo número 1/2546/2016, auto de infração 1/2016-13065, que tem como recorrente, em sede de recurso extraordinário, TBM Têxtil Bezerra de Menezes e recorrido Estado do Ceará. Fazendo um breve relato, presidente, para rememorar a memória de todos, trata-se o aludido auto de infração que aduziu à empresa contribuinte. Vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Beleza. Sim. O aludido auto de infração aduziu à empresa contribuinte receber mercadorias acompanhadas por notas fiscais inidôneas, canceladas previamente pelos respectivos emitentes, no período de março de 2011 e setembro de 2011. Lá, no auto de infração, foi apontado a penalidade prevista no 123.3A da Lei 12.670, alterado pela 13.418. A autuada apresentou defesa administrativa, tempestivamente, conforme constante as folhas 19/23. O julgador singular, conforme folhas 52/57, decidiu pela parcial procedência da acusação fiscal, por considerar que o sujeito passivo recebeu mercadorias acobertadas por notas fiscais inidôneas, relativa aos DANFs 29.036 e 365.14, as quais foram canceladas pelo emitente, conforme consulta no Portal Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Ademais, atestou ainda o julgador de planície que o valor da penalidade lançada no auto de infração seria reduzido pela 16.258/2017, que alterou a redação do 123.3A, e determinou uma multa correspondente a uma vez o valor do imposto devido. Apesar da decisão ser parcialmente contrária aos interesses da Fazenda Pública, deixou de submeter os autos a reexame necessário, com o entendimento que a redução da multa ocorreu exclusivamente por força de lei, aplicando-se disposto 106, inciso 2º, da linha C do CTN e artigo 2º do provimento do CONAT 01/2017. Conformada com a decisão singular, a empresa autuada ingressou com recurso ordinário, anexo às folhas 65/70, e assim forçou, de maneira legal, a subida dos autos para o segundo grau. A Assessoria Processual Tributária, em primeiro momento, emitiu parecer de número 143/2019, constante às folhas 73/76, e sugeriu o conhecimento do recurso ordinário interposto para, no mérito, negar-lhe provimento, a fim de confirmar a decisão de parcial procedência do lançamento fiscal, o qual foi sugerido pelo julgador de primeiro grau. A PGE adotou o entendimento sugerido pela Assessoria Processual Tributária. O processo seguiu seu curso de julgamento, chegando à terceira Câmara, e na 49ª sessão ordinária, os conselheiros votaram pelo conhecimento do recurso ordinário interposto para, no mérito, negar-lhe provimento, a fim de confirmar a decisão de parcial procedência do feito fiscal, nos termos do julgamento singular,
e parecer da assessoria processual tributária com aplicação de multa atenuante. O contribuinte apresentou recurso extraordinário, conforme folhas 88/97, seguindo os autos para apreciação. O processo, novamente, foi pautado e o entendimento da terceira Câmara foi pelo aplicação do 126, do artigo 126, o qual foi vencido o conselheiro Lúcio na pauta de julgamento e o conselheiro Alexandre, por maioria de votos, teve o seu entendimento prevalecido na aplicação do artigo 126. Em prima facie, supra-razoabilidade, o contribuinte ingressou com recurso extraordinário, apresentando decisão paradigma e solicitando o entendimento do reenquadramento pelo 123.8D, ao contrário do 126, que foi maioria de votos determinado pela terceira Câmara. O processo seguiu para análise da presidência do CONAT, que, analisando decisão paradigma e decisão recorrida, entendeu por trazer e por admitir a subida do recurso extraordinário para apreciação da Câmara Superior. Em tese, presidente, nós estamos diante do julgamento em aplicação do 123.8D ou de manutenção do 126. Esse é o relato, presidente. Ouvimos o relato do processo. Passo agora a palavra ao ilustríssimo senhor procurador do Estado, doutor André Carreiro. Obrigado, senhora presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da Câmara Superior do CONAT, senhor advogado representante do contribuinte, doutor Ivan, boa tarde a todos. Presidente, antes de apresentar as contrarrazões ao recurso extraordinário do contribuinte, eu queria esclarecer dois fatos, diante da sua fala inicial e da fala do conselheiro relator, porque na admissibilidade, pelo que eu verifico na conclusão, o recurso só teria sido admitido em relação às resoluções paradigmas número 577 de 2014 e 222 de 2010. Pelo que consta na conclusão, não foi admitido em relação à resolução da Câmara Superior número 6 de 2015. Se a senhora pudesse me esclarecer isso, para orientar aqui a nossa manifestação. E outro ponto era em relação à conclusão do conselheiro relator, que a decisão da terceira Câmara recorrida teria aplicado o artigo 126. No entanto, me parece que, na realidade, ele aplicou a penalidade do artigo 123, inciso 3, a linha A, da Lei 2.170, já com alteração da redação da Lei 16.528. Ok. Com relação a esses dois pontos, com relação ao relato do doutor Ricardo, realmente, o que a parte está pedindo é que é o 123.8D ou então o 126, caput ou parágrafo único. Mas a penalidade lá era outra, 123, 3A, né, acho que é 3A, como foi falado pelo procurador agora, né? Foi um equívoco do doutor Ricardo quando falou que a manutenção foi o 126. Presidente, chamando feita a ordem, presidente, realmente, eu só fiz apenas confundir, né? A penalidade aplicada foi o 123.3A e o contribuinte pede o 126 ou o 123.8D. Pronto, exatamente isso que eu estou falando, com relação a esse aspecto. Com relação ao primeiro aspecto que eu estou falando, em segundo lugar, da admissibilidade, porque quando se analisa aqui, ficou um pouco confuso a questão da resolução número 6. Mas depreende-se claramente o que foi colocado pela assessora, que procedendo-se ao cortejo entre a resolução paradigma reto e o acordo recorrido, surge a convicção de que há um conflito entre os juízos nele prolatados, certo? E ela continua dizendo que nessa hipótese fica atendido o disposto no artigo 106 da Lei 15.614, o que dá a entender que foi também admitido, certo?
Como que está pedindo aqui é também o 126, parágrafo único, creio que não haverá grandes problemas para o julgamento, nem que seja feita nenhuma retificação na admissibilidade, porque a discussão vai girar realmente em torno do 123.8d e do artigo 126. Okay? Ou seja, a 6 também foi admitida. 6/2015. Ok, presidente, obrigado pelos esclarecimentos. Também agradeço ao doutor Ricardo. Passando aqui as contrarrazões do recurso, como bem relatado, trata-se de um recurso extraordinário contra a decisão da terceira Câmara de Julgamento, materializado na resolução número 144/2019, suscitando divergência de interpretação com as resoluções 577 de 2014 da primeira Câmara de Julgamento, resolução número 6 de 2015 da Câmara Superior e resolução 222 de 2010 da segunda Câmara de Julgamento, as quais foram indicadas como paradigmas no que toca ao reenquadramento da penalidade aplicada, postulando-se no recurso que seja reenquadrada a penalidade para que seja aplicada ou a penalidade do artigo 123, 8d, ou a atenuante do artigo 126, seja o caput, seja a do parágrafo único da Lei 2.670/96, para infração de recebimento de mercadorias acobertadas por documentos fiscais inidôneos, por terem sido previamente cancelados pelos emitentes, embora estejam escriturados na FD do contribuinte. E, conforme esclarecido, o recurso extraordinário foi admitido em relação a todas as resoluções para paradigmas, por se entender que houve dissenso de interpretação entre os julgamentos, pois tratariam de matérias coincidentes, já que tratam de obrigações acessórias referentes a documentos fiscais inidôneos de operações não tributadas e escrituradas nos livros fiscais com aplicação de penalidades distintas. Em síntese, o recorrente, no seu recurso, alega que a penalidade aplicada pelo recebimento de mercadorias com documentação fiscal inidônea seria própria para as operações tributadas, mas que o presente caso trata-se de operações sem o débito de imposto, tendo sido escriturados os documentos fiscais na FD do contribuinte, conforme restou reconhecido na decisão recorrida, entendendo que deve ser aplicada a penalidade do parágrafo único do artigo 126 ou a linha D do inciso 8º do artigo 123, todos da Lei 2.670, conforme resoluções paradigmas indicadas. Como os senhores sabem, a PGE cabe, aqui na Câmara Superior, defender os interesses do Estado do Ceará perante o CONAT. No recurso extraordinário, ela atua como parte, em nome da Fazenda Pública, cabendo-lhe aqui apresentar as contrarrazões ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 25, inciso 3 da Lei 15.614, 2014, razões estas que serão apresentadas com bastante propriedade aí, em seguida, pelo advogado do contribuinte. Nos antecipando aqui as suas razões, já o fazemos com base no que consta no recurso escrito. E passando aqui a análise do recurso, a Procuradoria entende que não há que se cogitar da aplicação do entendimento firmado na resolução paradigma número 577 de 2014 da primeira Câmara de Julgamento, a qual, não obstante, tenha tratado também de documento fiscal inidôneo, entendeu por aplicar a penalidade do artigo 123, 8d da Lei 2.670, pois existe penalidade específica para infração cometida pela recorrente, que é justamente aquela que foi aplicada no artigo, que é previsto no artigo 123, inciso 3, a linha A, da Lei 2.170, não obstante, deva ser examinado, sim, a possibilidade de aplicar a referida penalidade específica com a aplicação das atenuantes previstas na legislação tributária. No entanto, não cabe a aplicação do 8D, essa penalidade ela é uma penalidade de caráter geral para descumprimento de obrigações acessórias, para as quais não existe penalidade mais específica na legislação tributária. Portanto, entendemos que não há como ser aplicado o entendimento da resolução 577 de 2014, que aplicou a penalidade do artigo 123, 8D da Lei 2.670/96. Já em relação ao entendimento firmado na resolução paradigma número 222 de 2010, da segunda Câmara de Julgamento, numa reanálise aqui dos autos, verifica-se que as premissas fáticas que fundamentam a decisão recorrida, de fato, guardam semelhança com o que restou decidido na resolução paradigma. Contudo, apesar da decisão recorrida afirmar que as operações acobertadas pelas notas fiscais inidôneas seriam isentas de ICMS, a decisão recorrida também afirma que os documentos fiscais referem-se a operações de remessa para industrialização e transferência de mercadorias, as quais, segundo a legislação tributária estadual, não são operações isentas de ICMS.
Isto se depreende claramente da legislação tributária, citando aqui os dispositivos do regulamento, em especial os artigos 3º, inciso 1, e artigo 702 e seguintes, do decreto 24.569/97, que tratam, respectivamente, das operações de transferências e das operações de remessa para industrialização, dos quais se depreende que referidas operações são tributadas, sim. Por sua vez, ainda que a autuada possuísse algum regime especial de tributação que lhe assegurasse o benefício do diferimento do imposto nessas operações, tal postergação do recolhimento não se confunde com isenção condicionada ou não incidência, inclusive sendo afastado o benefício de diferimento quando a operação não estiver acobertada pela documentação fiscal regular pertinente, e isso consta expresso no artigo 899 do Regulamento CMS, conforme bem entendeu a resolução recorrida. Assim, diante dos fatos assentados na decisão recorrida, deve prevalecer aquela conclusão compatível com a legislação tributária, qual seja, de que as referidas operações não são isentas nem sujeitas à não incidência do imposto, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da atenuante do caput do artigo 126 da Lei 2.670/96, como se deu de maneira contrária na Resolução Paradigma 222 de 2010. Por fim, em relação à Resolução Paradigma número 6, 2015, na conclusão realmente do despacho não consta referência a ela, mas foi esclarecido pela presidência que foi admitido o recurso em relação a ela. Aqui não cabe mais reanalisar ou rediscutir a admissibilidade, mas como essa é a primeira oportunidade do Estado se manifestar sobre o recurso contribuinte, e isso para afirmar as nossas premissas jurídicas que entendemos que afastam a possibilidade de aplicação do paradigma, temos que destacar que a situação tratada nessa resolução indicada como paradigma, ela trata de uma situação diversa, ela não trata de recebimento de mercadoria com documentação fiscal inidônea, mas sim de aquisição de mercadoria sem a posição do selo fiscal de trânsito, na qual, nesse caso, havia referência à aplicação do parágrafo único do artigo 126, por estar os documentos escriturados na FD. Mas, mesmo considerando a admissibilidade em relação a essa resolução da Câmara Superior, cumpre reafirmar aqui, pelo Estado, a impossibilidade de se cogitar da aplicação do referido parágrafo único do artigo 126, na presente situação, pois, como bem decidiu a decisão recorrida, os documentos fiscais não possuíam validade jurídica para cobertar as mercadorias e, por isso, não deveriam ter sido escriturados pelo contribuinte, razão pela qual tal fato não poderá ensejar a aplicação da redução da multa para 1% do valor da operação, conforme previsto no parágrafo único do artigo 126. Portanto, senhora presidente, senhores conselheiros, o Estado do Ceará, através do seu representante legal, requer esta egrégia Câmara Superior do CONAT que seja negado provimento ao recurso extraordinário, confirmando a decisão recorrida. São essas nossas considerações e, caso necessário, no decorrer das discussões, voltaremos a nos manifestar. Obrigado. Ouvimos o nosso procurador do Estado, vamos agora ouvir o representante da parte, para fins de sustentação oral, doutor Ivan Júnior, quem já lhe deu as boas-vindas. Senhora presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor vice-presidente, doutor André, que eu saúdo aqui e aproveito a oportunidade para rapidamente dizer que, em relação à nossa última sessão em que eu tive presente para fazer sustentação oral na terceira Câmara, reconhecer aqui que o senhor tinha absoluta razão com relação ao resultado daquele cálculo que teria que ser refeito. Realmente, depois eu pensei com mais calma e vi que seria praticamente impossível que realmente o resultado fosse inferior àquele que tinha sido o objeto da decisão do julgamento singular. Então, aqui eu queria só abrir esse parênteses rapidamente para reconhecer a correção do seu raciocínio e a imperfeição do meu. Dando continuidade aqui, senhora presidente, vou tentar ser objetivo, até porque quando nós estamos aqui em sede de julgamento de recurso extraordinário na Câmara Superior, numa ocasião especial, né, o que torna também especial e mais intensa a satisfação que temos de participar dessas sessões, né? A gente praticamente supera as questões factuais
e passa para um nível mais elevado de discussão relacionado exclusivamente a questões jurídicas apontadas aí pelas divergências. Em resumo, senhora presidente, entendemos que há a necessidade de destacar os pontos principais, partindo aqui do auto de infração, que traz a acusação de recebimento de mercadoria com documentação fiscal inidônea. Vale destacar que, quando da lavratura do auto de infração, o agente fiscal responsável por esse lançamento, ele identifica a inocorrência de operações sujeitas ao recolhimento do imposto, né? A referência a isso, na própria autuação, com o próprio não lançamento do tributo na peça de acusação. Com relação ao julgamento a resolução hora recorrida, né, eu chamo a atenção aqui também para dois fatos, né, duas passagens da própria resolução. Peço licença aqui para fazer essa leitura, em que nós vemos aqui ressaltado o seguinte: analisando os DANFs, verifica-se que o emitente e o destinatário das notas fiscais pertencem ao mesmo grupo empresarial, e as operações descritas nos documentos referem-se à remessa para industrialização e transferências de mercadoria, as quais são isentas do ICMS, o que demonstra que houve circulação das mercadorias dentro do mesmo grupo empresarial. E segue para dizer: quanto ao pedido de reenquadramento da penalidade, somos pelo entendimento de afastar a aplicação do parágrafo único do artigo 126, visto que os documentos não possuíam validade jurídica para cobertar as mercadorias e, por isso, não deveriam ter sido escriturados. E aí, vale também chamar a atenção para um argumento utilizado para a rejeição da preliminar de decadência, que vinha sendo suscitada em primeira instância, em segunda instância, que foi justamente a inexistência de imposto a recolher. Ao não ter imposto a recolher, e sendo o recolhimento antecipado de alguma parcela do imposto uma das condições para a aplicação do 150, parágrafo 4º, a terceira Câmara acabou afastando, como já tinha feito o julgamento de primeira instância, acabou afastando a discussão ou não admitindo a arguição da decadência em razão desse fato, de não ter imposto a recolher. Porque se houvesse imposto naquela operação a ser recolhido, nós poderíamos ter seguido pelo caminho da decadência arguída. Mas, com relação à questão da penalidade que restou aplicada a partir do julgamento de segunda instância, vale também destacar que essa penalidade, como ela hoje consta na nossa legislação, diz o seguinte: o dispositivo diz o seguinte: entregar, artigo 123, inciso 3º, a linha A, entregar, remeter, transportar, receber, o que é o caso, né? Estocar ou depositar mercadorias, bem como prestar ou utilizar serviços. Item 2, com documentação fiscal inidônea, que foi o caso, porque as notas teriam sido canceladas previamente, daí porque foram consideradas inidôneas, e aí vem a aplicação da penalidade desse dispositivo, a penalidade indicada por esse dispositivo. Multa equivalente a uma vez o valor do imposto devido. E aí, quando a gente pega essa resolução, hora recorrida, da Egrégia Terceira Câmara, nós vamos ver que a multa aplicada de R$ 54.151,60, ela decorre do cálculo de aplicação de 17% sobre a base de cálculo das operações levadas em consideração. No caso, 17% de R$ 318.538,81. Então, em resumo, senhora presidente, porque, como eu sempre digo, acho que não devemos perder muito tempo com as sustentações orais ou com as defesas de teses muito alongadas, porque a produtividade no momento dos debates me parece muito mais eficiente, muito mais eficaz, para que cheguemos a uma conclusão. Eu pontuo esses aspectos aqui que levantei, né, e me ponho aqui à disposição para, eventualmente, apresentar algum argumento, alguma coisa que possa ajudar no encontro desse caminho que a Câmara Superior
tem por dever e por missão hoje. Eu agradeço desde já a atenção de todos e fico aqui à disposição. Ouvimos aqui a manifestação do doutor Ivan. Vamos agora iniciar os debates por este colegiado. Quem deseja iniciar? Doutor Lúcio, com a palavra. Sou presidente, boa tarde, doutor André. E o doutor William. Representante da PGE, doutor Ivan, né, defensor aí da empresa, e aos conselheiros de tudo. Presidente, como disse mesmo o relator, doutor Ricardo, essa matéria, né, foi discutida lá na terceira Câmara, né, e teve o voto de divergência lá, né, foi o meu voto, né, foi por maioria, e eu tive o voto de divergência. Vou tentar explicar aqui, né, porque daquela votação, né, porque eu votei sem aplicação do 126, parágrafo 1. Se a gente observar aí a feitura desse auto, né, o próprio autuante, quando ele vai fazer o auto, né, ele encontra lá, né, 2 notas fiscais, ele vai no portal da notificação eletrônica e encontra 2 notas que foram canceladas, né, uma no mesmo dia da autorização, dia 29, né, e no dia 29 mesmo foi cancelada, e a outra foi no dia posterior. Mas você encontra lá na tela lá da nota fiscal, que quando tem o campo lá da incidência do imposto, que não existe tributação, nenhum tipo de tributação, né? Vem lá no momento lá de diferimento, né? A natureza da operação, uma é de algodão em pluma, né? A questão da transferência, né? Porque a empresa é interdependente, todo o mesmo grupo, né? Da TBM, para a TBM, que é a operação interna aqui dentro do estado de Ceará. E a outra é fibra de algodão, também é diferimento, também uma remessa para beneficiamento. Então, são esses 2 tipos de operação. E o que chamou a atenção justamente lá na informação complementar, a gente, ao tanto, coloca lá que está se cobrando apenas a obrigação acessória. É tanto que ele cobra só a multa, ele não fala em questão do imposto, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que observar, porque geralmente, nota fiscal inidônea, você cobra o imposto e cobra a multa. Aí ele cobrou só a multa. Quando da discussão, eu trouxe a discussão o artigo 126. Né? Todos nós sabemos que o 126 tem aquele limitador, né, já é um artigo que alguns dizem que é independente, outros dizem que se aplica, é atenuante, né? E ele tem aquelas características, ST com imposto já recolhido, né? Substituição tributária, não incidência e isenção incondicionada. O ponto que eu vou trazer à discussão para os colegas, doutor Ivan foi muito preciso na colocação, que é a questão jurídica meio relevante, é a questão da não incidência, né? A questão de como você vai entender por não incidência, né? Nós sabemos todo aqui, eu gosto de colocar, que a incidência é aquela qualificada quando a própria legislação diz lá o que é não incidente. O ICMS não incide, aí diz as situações. E tem outra que era por exclusão, né? Você faz por exclusão. Nesse caso concreto aqui, nesta operação, todos nós sabemos que o diferimento ele existe tributação, mas posterior. Mas nessa operação que foi autuada, que motivou essas 2 notas fiscais, ela não tem tributação. A tributação dela será feita posteriormente. Então, chama atenção para essa diferença. Eu não estou aqui, até na ata, saiu lá, né, a motivação dizendo que não incidência, que eu considerava como não incidência, mas faltou aspiar. Né, que existem doutrinadores que dizem que o efeito do diferimento pode ser uma isenção ou pode ser uma não incidência. O efeito de determinada operação. Todos nós sabemos que na cadeia ela vai ser tributada. No momento ela vai ser tributada. Mas em determinadas etapas ela tem um efeito que ela não existe tributação naquela etapa. E é o caso concreto aqui. Nessa etapa que foi objeto da autuação, ela não tem tributação, é tanto que o próprio autuante colocou lá, né, como só a multa. E outro ponto trazido aí pela parte também, que merece análise, quando a aplicação de uma vez o valor do imposto devido, se não tem tributação nessa operação, nessa que nós estamos aqui analisando, então você não pode cobrar um imposto e a própria operação não tem esse imposto devido. Então, a questão da tipicidade cerrada, né? Então, eu trago a discussão para os colegas, eu acho que esse é o momento da gente discutir uma matéria que, na minha concepção, ela tem assim, uma questão de interpretação, uma questão jurídica, que tem o seu viés nessa situação, né? Eu não estou aqui com toda clareza dizendo que é isenção, que diferimento é isenção ou não incidente. Estou dizendo que nesta operação não existiu tributação. A tributação dela está lá na sequência. E aqui eu trago uma questão, né,
que até uma das decisões trazidas pelo doutor Ivan no recurso ordinário, não trouxe mais no recurso extraordinário, foi uma decisão que teve uma empresa, né, questão da nota fiscal, né, até semelhança com o que foi colocado aqui. Era uma nota fiscal, uma importação, né, e tinha uma nota fiscal não foi selada. E foi justamente cobrado o ICMS e a multa, e nós também, agora na quarta Câmara, decidimos lá, com aval até da Procuradoria, por aplicar, sim, a questão do diferimento, aplicar apenas o parágrafo 1 do artigo 126. Por quê? Porque a operação estava, apesar dela não ter tido selo, ela foi escriturada pela empresa. A empresa fez todo o cuidado, devido colaboração, né? Então, ela estava escriturada. E, naquele momento, a tributação não existia. Vai existir em etapa posterior. Aí eu trago uma questão que pode alguém colocar algum conselho e dizer, mas a questão do encerramento quando encerra a fase de diferimento, não é a situação. Ou tem encerramento, né? A interrupção do diferimento. Não é a situação, porque aí é quando você compra e aquele bem ele não vai para beneficiamento, ele vai vendido. Né? Aqui não, aqui existiu uma nota fiscal que foi declarada inidônea pelo autuante. Mas você não chegou a encerrar, a fase vai continuar. Então, presidente, eu trago a discussão, né? Eu queria ouvir, sim, o colegiado, acho que esse colegiado tem sempre, né, bom senso, né, de aplicar bem a legislação, e queria ouvir nessa situação, que eu acho muito relevante essa situação. É isso, presidente, as minhas considerações iniciais. Ok. Está sem som, doutora Marta. Está sem som, presidente. Ok, vamos aqui ouvir o doutor William. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os participantes da sessão. Eu estou sem colocar aqui a imagem, porque a internet está um pouco ruim. Se eu colocar a imagem, ela pode... Já saiu 2 vezes, então estou sem a imagem. Senhor presidente, o conselheiro Lúcio já se manifestou aí na parte que eu também ia, mas eu não vou passar em algo, não, vou chegar lá. Assim, eu observei que são a resolução 577 de 2014, foi aplicada a 123.1D, foi trazida como uma divergência, né? Eu, pessoalmente, entendo que o 123.1D não se aplica ao caso aí, está tratando de falta de novo prejuízo ao erário e tudo, mas eu acho que essa daí fica longe. O 222 de 2010, que está aplicando o 126, o CAPT, o 126 da Lei 12.670/96. E a 006 de 2015, que é o artigo 126, parágrafo único, também, da Lei 12.670/96. Mas está preocupado. Tem duas no 126, né? O CAPT e o parágrafo único. Todos estão acostumados, quando nós estamos analisando alguma multa, nós verificamos se aquelas operações, né, apesar de ter a penalidade própria, específica, nós verificamos se aquelas operações são isentas, sujeitas a submissão tributárias, isentas, né, como é que está lá no artigo 126, isentas ou contempladas com isenção incondicionada, para aplicar o 126. E ainda vem a questão do parágrafo único, quando estiverem regularmente escrituradas. No caso aqui, eu vi que na resolução, foi dito na resolução recorrida, que a operação era de remessa para industrialização, são 2 notas, né? Remessa para industrialização e transferência de mercadorias, as quais são isentas de ICMS. Um equívoco, na verdade, porque, pelo que eu analisei, depois até você pode corrigir, né, o relator, algum conselheiro, não são isentas de ICMS, tem um imposto diferido, a remessa para a industrialização tem um imposto diferido. Eu não consegui ver as notas para ver como é que estavam lá na nota, diferido. Aí vem a questão que o conselheiro Lúcio levantou. Mas o diferimento, naquela operação, a operação está sendo tributada? Não. A submissão tributária? Não. É isenta? Não. O quê? Na verdade, naquela operação específica, nestas 2 operações específicas, veio sem destaque imposto. Por quê? Porque diferido. O imposto é cobrado no outro momento. Quando aquela mercadoria voltar da industrialização, que o contribuinte negociar, então é que vai ter incidência do imposto.
Então, não especificamente, não está em nenhum local dizendo, não incide o ICMS na operação de diferimento. Não. O diferimento, aquela operação é tributada, mas naquele momento não havia incidência do imposto, conforme diz o artigo 126, por não incidência, amparadas por não incidência. No meu entender, aquela operação está amparada por não incidência. Então, eu entendo que deve aplicar o artigo 126, caput. Por que não o parágrafo único? Porque as notas eram inidôneas, elas foram escrituradas, mas as notas eram inidôneas porque tinham sido canceladas. A operação em si, você não pode esquecer que existe, do jeito que eu falei, mas elas eram inidôneas. Então, a escrituração não é regular, não está regularmente escriturado. Estão escriturados nos fiscais inidôneos. Então, não se estende o parágrafo único, no meu entender, mas o 126, sim. Ademais, só para concluir, às vezes a gente vê um detalhe, não concorda com aquele detalhe todo, mas, assim, eu estou achando interessante, porque aqui as notas, né, foi dito aí pelo relator, eu não vi as notas, mas vi que não foi cobrado ICMS, não foi cobrado ICMS na nota da mercadoria, a nota era diferida, não tinha ICMS destacado, por não incidência naquela operação, e foi aplicado o 123, 3A, item 2. Sim. Aí, como é que calcula esse imposto? Uma vez o valor do imposto. Mas qual o imposto se aquelas notas que foram escrituradas em inidôneas não tinha imposto destacado? Aí presumiu, não, mas quando sair a operação, sei lá, dá um jeito, né? Sempre dá um jeito agora. Mas eu acho que também, para mim, não pode fazer dessa forma. Se a nota veio sem destaque de imposto, não poderia cobrar a penalidade, 123.3A, item 2, sobre o imposto que não está destacado na nota. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Qual outro conselheiro está inscrito para falar? Doutor Leilson, abri a fila aqui. Leilson, por favor. Presidente, escutando atentamente as colocações dos colegas, só faz me confirmar como essa questão do diferimento ela é mal regulamentada, né? Eu sou um crítico, quanto mais todos os dispositivos que nesta casa falam sobre diferimento. Não dá uma ideia efetiva do que seja diferimento, que é o Instituto de Diferimento. Tem hora que confunde o diferimento como se fosse uma isenção, tem hora que faz como diferimento como se fosse uma não incidência, e eu acho que a questão passa para a gente entender o que é diferimento, porque se entendendo o que é diferimento, eu acho que se pode optar pelo caput do artigo 126, ou se pelo artigo 123, acho que é 3M, né? 2A, né? 2A, o 123, deixa eu ver aqui o da recorrida, o 123, 3A, item 2, né? Por que eu falo isso? Vamos pegar essa operação de diferimento entre as TBMs. Tem uma TBM que ela compra o algodão, ou compra o algodão de outro estado, ou compra o algodão de produtor aqui interno, e aí ela pega esse algodão, remete esse algodão para a sua TBM, que processa esse algodão em fio, né? E essa operação da TBM que comprou algodão, que remeteu em transferência, ou mesmo depois eu trato da remessa para beneficiamento, que fala de suspensão. Vou falar dessa que é tributada, né? Que a transferência, até antes da decisão do STF, era tributada aqui no nosso regulamento, né? Então, essa saída seria tributada, mas nós temos uma legislação que diz que esse recolhimento desse imposto, ou seja, leia-se o débito, né, ele é transferido na saída da operação posterior, da TBM que ia processa esse algodão e transforma ele em fio, né, digamos assim. Bom, por que eu falo isso? Primeiro, assim, quando você diz que ela é diferida, você em nenhum momento determina expressamente que a TBM que comprou algodão estorne esse crédito nas transferências, né? Sabemos que na nossa legislação diz que quando a operação posterior à entrada que houver crédito, ela não for tributada, isentas, etc., né,
há que se fazer o estorno do crédito. Ah, mas é porque não é tributada, apenas o recolhimento desse algodão vai ser, né, na saída posterior da TBM2, vou chamar de TBM2, quando vender o fio, né, da TBM2. Então, a TBM1 vai estar lá com esse crédito, porque, em tese, a TBM2 vai vender, quando vender esse algodão que se transformar em fio, ela deverá recolher esse ICMS incidente do algodão que entrou como matéria-prima. Aí, também, lá na TBM2, você chega lá no artigo 573 e diz que nas saídas posteriores dos produtos industrializados, contemplados com isenção, não incidência ou com redução de base de cálculo, tornar-se obrigatório o recolhimento do ICMS relativo às matérias-primas ingressadas com diferimento. Aqui, dá uma ideia de que o diferimento ou é não incidência, ou é não isenção, ou com redução de base de cálculo. Para que ele foi falar sobre isso? Nas saídas posteriores dos produtos industrializados, contempladas com isenção, não incidência, ou com redução de base de cálculo, tornar-se obrigatório o recolhimento do ICMS relativo às matérias-primas ingressadas com diferimento, salvo se as operações de saída estiverem beneficiadas com regra de manutenção de crédito. Está dizendo, olha, na saída da TBM2, se tiver isenção, não incidência e redução de base de cálculo, tem que ter o recolhimento do ICMS que foi diferido. Aí nós temos a primeira coisa que eu nunca compreendi esse dispositivo, qual seja, é de que a saída, se não houver isenção, se não houver, se não for objeto de isenção, não incidência ou de redução de base de cálculo, então não tem que se recolher o ICMS diferido, porque, em tese, estaria subsumido no preço da mercadoria que vendeu, né? Ora, isso é um erro, nem que nós tenhamos que fazer um lançamento do débito do ICMS que foi diferido, e depois a empresa ter que se creditar desse ICMS diferido para tornar nulo essa operação, mas tem que ser evidenciada e demonstrada que houve pelo contribuinte um débito e um crédito, ou seja, ele está recolhendo um débito do ICMS que veio de trás, que foi diferido. E, ao mesmo tempo, pelo princípio da não cumulatividade, como ele não teve crédito algum na entrada desse, digamos, algodão em pluma, ele tem que ter o crédito para poder recuperar em relação ao débito que ele vai ter que pagar. Ou seja, era para ser regulamentado dessa forma. Há que ter-se um débito demonstrando que eu estou recolhendo o ICMS que foi diferido, e há que se teria também um crédito para demonstrar que eu estou me creditando para obedecer o princípio da não cumulatividade. E, nesse caso, lá na TBM1, que mandou por diferimento, deveria estornar o crédito na entrada quando desses algodões, do algodão. Então, você teria uma operação tranquilamente obedecido o princípio da não cumulatividade na TBM1, sem crédito, sem débito, e você teria um perfeito obediência ao princípio da não cumulatividade na TBM2. Um débito ICMS que foi diferido, mais o crédito de ICMS que foi diferido, anulando essa operação por causa do princípio da não cumulatividade. Então, veja, que nunca foi muito bem regulamentada essa questão do diferimento. Críticas eu as faço sempre. Era para ter na nota fiscal, do diferimento, não destaque de imposto, mas no campo de observações, dizendo quanto é o valor que seria de ICMS diferido naquela operação, que seria objeto de débito pelo destinatário do diferimento, ou seja, nada disso é regulamentado. Ou seja, é pessimamente regulamentada a questão do diferimento aqui no Estado do Ceará. Diante dessa minha crítica que eu faço com relação ao diferimento, e aí eu vou pedir Vênus para discordar do doutor Lúcio e concordar com o doutor William, em relação à questão de aplicação do 126 CAPT. Primeiro, foi dado a questão de que não foi cobrado imposto. Se a nota fiscal era inidônea, a legislação determina que se cobre imposto, se cobre imposto e a multa. Mas por que não foi feito isso? Porque não foi no trânsito de mercadoria. Foi uma verificação na escrita fiscal na empresa, onde possivelmente as mercadorias já teriam adentrado na empresa.
então não era objeto mais de cobrança de tributo algum. Não foi na fiscalização imediata do trânsito, mas sim na fiscalização imediata, a posteriori, na empresa. Como se não tem tributo, efetivamente, como foi dito, o que o auditor do fisco fez aí foi, na verdade, trazer uma sanção pelo fato de o contribuinte ter escriturado uma nota que tinha sido cancelada. Essa nota era uma nota inidônea, sim, porque tinha sido cancelada, ela não poderia ela não tem mais eficácia jurídica, então ela podia ser escriturada. Mas o móvel aí é a questão do descumprimento da obrigação acessória. E nesse caso, eu entendo até como o 126 como sendo um dispositivo legal autônomo, independente, eu o aplico, e às vezes eu apenas combino com os tipos que estão no 123, só para tipificar qual é a conduta, já que no 126 você não tem nenhuma conduta lá determinada, só fala em infrações, você não tem nenhuma conduta. Então, quando eu combino com algum tipo do que está no 123, não é para atenuar. Eu não reconheço como atenuante, eu reconheço como independente, mas apenas eu trago que estou aplicando aquela infração do artigo 126, na multa do CAPT, em razão daquela conduta que estaria tipificada lá no artigo 123, dele escriturar, um caso aqui, documento fiscal inidôneo, etc. Tá? Então, assim, nesse caso, presidente, eu também, assim como o doutor Lúcio, o doutor William, eu entendo que o caso é de aplicação de uma das paradigmas que atesta a sanção de 10% do valor da operação. 10% no caso CAPT, né? Qual outro conselheiro deseja manifestar-se? Doutor Alexandre levantou a mão, doutora Marta. Doutor Alexandre, por favor. Obrigado, presidente. Boa tarde, senhores conselheiros. Os parabéns à doutora Tereza Porto pelo seu aniversário. Que Deus abençoe. Quando a gente está analisando documentos inidôneos, parte do pressuposto é que aquele documento que foi verificado, ele não tem nenhuma validade jurídica. E todos os benefícios que, porventura, exista sobre ele, eles não têm, o fisco não tem obrigação de aplicar nenhum benefício nesse documento, seja minorante, seja de isenção, seja o que for. É o meu pensamento. Porque as informações, elas são inverídicas, elas não valem. Mesmo que o contribuinte esteja dizendo que a mercadoria é para transferência ou que é para industrialização, as informações não têm validade, porque é um documento inidôneo, é um documento sem validade. Então, volta para a regra geral. Vai ter que se cobrar o imposto e a multa. No caso, como bem o doutor Leiros falou, a aplicação somente foi de a multa, cobrando uma vez o valor do imposto. Sim, entendeu, naquela oportunidade, o fiscal, que deveria cobrar só a multa, mas era para ter sido cobrado tanto a multa quanto o ICMS, que era devido, porque a nota não tinha validade alguma. E a inscrição dela nos livros fiscais do contribuinte também não tem validade alguma. Então, deveria cair na regra geral. Agora, nós estamos aqui fazendo um remendo de trazer a minorante do 126 por dizer que a mercadoria é isenta. Isenta de quê? Ela não teria mais validade. Ninguém pode dizer que a mercadoria é isenta ou não, porque perdeu totalmente o seu objeto ali quando o documento foi considerado inidôneo por não ter validade jurídica. Então, eu permaneço com o pensamento de que a operação, ela caberia o imposto, mas não foi cobrado. Então, não pode ser acrescentado aqui o imposto, fica simplesmente a multa do 123, 3A, por documento inidôneo. É o meu entendimento, senhores conselheiros. Algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Doutor Felipe Amaral. Doutor Felipe, o doutor Ricardo Valente está inscrito. Presidente, eu estava com a mãozinha aqui, mas eu posso falar depois do doutor Felipe, sem problema, presidente. Pode falar, doutor Ricardo. Em seguida, doutor Felipe, desculpe, eu não vi aqui. Não, doutor Felipe, pode se manifestar, eu quero dar o remate final. Felipe, em seguida, doutor Ricardo.
Opa, presidente, muito obrigado. Boa tarde a todos. Rapidamente, acho que já está bem claro pelos posicionamentos, acrescentar que a gente teria que, tendo em vista que o fiscal, né, no momento de lavrar a auto-infração, ele interpretou que sobre aquela operação não incidiria ICMS, tanto que não promoveu o lançamento, né? Então, isso é um fato que meio que ficou estático ali no momento da autuação. E teríamos, para aplicar aqui o 123, 3A2, né, que como bem foi citado na sustentação oral, a base de cálculo dele é o valor do imposto. Sendo que na operação, conforme constou no auto de infração, não há imposto devido. Então, se interpretarmos que seria esse o dispositivo, como está no acordo decorrido, a base de cálculo é zero, na verdade, porque é uma operação que não tem ICMS, se a base de cálculo o valor equivalente ao imposto, a base de cálculo é zero. Mas, justamente, por isso, e eu também concordo com os posicionamentos anteriores, o 126 ele não é bem um atenuante, ele é uma aplicação independente, e no caso específico, é justamente para as operações em que não há a incidência do ICMS. E aqui também eu acho que não cabe digressionar sobre os termos técnicos utilizados pelo legislador, como diferimento, né, ao tratar de não incidência, como também já foi digressionado anteriormente, mas fato é que sobre essa operação não incide o imposto, como bem consignado no próprio auto de infração. Então, não vejo muita dificuldade em aplicarmos aqui o caput, né, do 126. Realmente, o parágrafo 1º aqui, como a nota fiscal foi cancelada, não seria o caso. Então, na linha já do que foi citado inicialmente pelo Dr. William, e pela própria quase que impossibilidade de calcular o valor do imposto pelo 3A2 diante da ausência de ICMS no caso concreto, também posicionamento pelo 126. Doutor Ricardo? Presidente, eu ouvi atentamente todos os colegas que realmente a Câmara Superior ela nos traz uma visão macro da legislação tributária estadual, coisa que a gente não vê apenas lendo a legislação e analisando os livros, né? Os conselheiros, principalmente os fazendários, eles são arquivos vivos, né? Do que foi a legislação, do que foi cada uma delas, como elas foram criadas, para que finalidade. E isso, para a gente, é muito enriquecedor. A gente aprende com cada um dos conselheiros que aqui estão, principalmente os mais antigos. Mas, presidente, a gente precisa se ater à legislação, no que se refere ao DIFAL, que todo o estudo, a intelectualidade que envolvem essas legislações, elas advêm da cúpula da casa, né? A cúpula da casa, ela precisa se ater a esses questionamentos, né? Ao que pode, ao que não pode, o que o diferimento realmente interessa, o que o diferimento traz na letra da lei especificamente, da norma, o que ele deixa subtendido, tudo isso tem que ser previsto pela administração pública. Infelizmente, o contribuinte não pode ser passivo de ser penalizado por conta das interpretações as quais não foram previstas pela cúpula da casa, que é quem surge, quem cria, quem altera e quem permite o uso do diferimento. Nessa sistemática, presidente, é que eu entendo realmente que deve prevalecer as decisões paradigmas, né? Por enquanto, pelo que eu estou vendo, presidente, pela maioria dos conselheiros, o entendimento ele passa a ser quase que por maioria pela aplicação do 126. Mas eu queria ver se tem mais alguém que vai se manifestar, e se não, eu vou, menos de maneira humilde, dar meu entendimento como relator e qual vai ser o ponto de vista, presidente. Ok. Algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Presidente, só o ponto que eu queria... Se me permite só um aspecto rapidinho aqui, um parêntese. Dos debates, eu estou vendo que realmente ficou um pouco sem sentido o 8B. Por isso que eu quero saber se alguém quer se manifestar com relação a esse ponto, porque aí eu não iria nem colocar para votação o 8B, né? Como todos os debates, eles realmente foram com relação ao 126, quer no seu caput, quer no parágrafo único,
Me parece que esse é o ponto primordial a ser debatido. Então, se nenhum conselheiro aqui quiser falar do 8D, eu não colocarei em votação. Está me entendendo, doutor Ivan? A não ser que tenha algum óbice por parte do próprio representante da parte, que queira ouvir a votação com relação ao 123.8D. Senão, eu colocarei para votação o 126 do caput, ou então até mesmo do parágrafo único, se for o caso. Doutor Ivan? Senhora presidente, com relação a essa questão que a senhora levanta, eu só diria o seguinte: na verdade, a aplicabilidade do 123.8D, na minha ótica, ela só teria cabimento diante da conclusão pela inaplicabilidade de uma outra sanção específica. Falando especificamente do dispositivo que foi aplicado tanto no auto de infração como na própria resolução recorrida, que é o 123.3A, item 2, né? Como nós defendemos a tese de que ele não pode ser aplicado porque a referência especificada pela legislação nele para efeito de cálculo é o imposto devido, né? A legislação é expressa ao falar de imposto devido. Então, eu tenho que usar esse imposto devido como referência para fazer o cálculo da aplicação da penalidade. Se não há imposto devido na operação, se não há essa referência no auto de infração, nos documentos fiscais, eu perco a condição, data máxima vênia, eu entendo que se perde a condição de aplicação dessa penalidade. Aí, concordando aqui com o posicionamento do doutor Leilson, do doutor Ricardo Valente também, desculpe, eu acho que foi o doutor Felipe que se manifestou sobre o entendimento de que, de fato, o artigo 126, ele não é um atenuante, ele é um dispositivo autônomo, previsto de uma maneira mais geral, justamente para suprir determinadas situações em que aquele dispositivo mais específico não se adequa. Ele, por alguma razão legal, ele não se adequa perfeitamente ao fato, apesar da constatação inequívoca do cometimento de uma infração, mas, dado o princípio da legalidade, da tipicidade cerrada, como bem lembrado pelo conselheiro Lúcio Flávio, ele não pode ser aplicado, né? Então, a gente vai nesse encadeamento, mas, efetivamente, pode-se chegar à conclusão de que há a possibilidade de se aplicar um ou outro, e aí seria desnecessária realmente a discussão do 8D, né? Porque ele seria supletivo. Eu falei apenas considerando a celeridade processual. Sim, mas eu claro. acho que é até mais interessante que eu coloque, sim, o 123.8D, da forma que foi solicitado no recurso, que foi acatado, para que a gente não tenha problema nenhum. Doutor André, considerando até as informações do doutor Ivan, você deseja acrescentar algo? Presidente, só corroborar com o que a senhora acabou de dizer, eu acho que se o recurso traz a questão do 8D como paradigma, e a própria admissibilidade também conheceu do recurso por essa resolução paradigma que aplicou o 8D, ainda que implicitamente tem que ser afastada e dizer qual resolução, qual interpretação de qual resolução vai prevalecer, se da recorrida ou de alguma das paradigmas. Ok. Então, algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Presidente, sim, presidente. Isso, doutor Lúcio. Presidente, eu vou ser objetivo só no que restou aí, acho que o debate é muito, bem colocado aí pelos conselheiros anteriores, doutor Leilson, doutor William, doutor Felipe. É só a questão do parágrafo único, né? Eu acho que essa Câmara aqui, quem tem participado, tem se debatido a questão do 123.1D, aquela questão do atraso, e a gente já ouviu aqui várias decisões, no sentido de que lá também tem essa palavra, né? Regularmente escriturado. E já foi colocado aqui, né, por vários conselheiros aqui que defendem essa tese também, que aquele regulamento ali não está dizendo que é corretamente, não. O importante é que a operação esteja, né, informada, que faz com que o ofício chegue mais rápido, né, a sua buscar aquela infração. Então, eu acho que o mesmo sentido aqui, né, da aplicação, né, a gente sabe que essa aqui, essa infração aqui, ela tem um pouco diferente da demais, porque ela foi justamente encontrada porque ela estava escriturada, justamente escriturou a nota que foi cancelada, né? Por isso o diferencial é isso. Mas se você pegar a questão aqui da finalidade da teologia do artigo, é no sentido de que a operação realmente seja levada ao conhecimento do fisco.
Não quer dizer que aquela operação, por ser inidônea, né, aquela nota, se ela for informada, ela vai perder a característica de dar informação. Então, eu trago aqui para a discussão, que eu acho que é o que restou, né, dos pontos, né, dos outros pontos, né, a aplicação, sim, da atenuante. Porque se lá a gente defende lá que não é questão de estar devidamente escriturado, regulamento, né, corretamente, aqui tem que aplicar aqui a mesma essência, o mesmo fundamento, né? Então, presidente, é nesse ponto aí que eu queria trazer, que não foi discutido, eu queria ouvir os colegas, né, sobre essa questão aqui, né, com esse diferencial. Porque eu acho que o 126, eu acho que é consenso, né, pelo que eu ouvi das discussões. O restou a questão da escrituração, né? E realmente essa nota está lá, por isso foi detectado com mais facilidade pelo autuante. E, na realidade, termina sendo os dois pedidos da parte, né? Termina conjugando agora 126 numa resolução caput ou parágrafo único. Ok? Algum conselheiro deseja manifestar-se? Doutor Leilson pediu a palavra. Doutor Leilson, a mãozinha vem aqui, Leilson. Presidente, assim, tem uma questão assim, formal, que eu não vou entrar nem na questão do mérito do regulamento, eu entendo até diferente do doutor Lúcio, mas é porque na resolução recorrida, ela não trouxe essa atenuante, digamos, do parágrafo único em relação ao caput do artigo 126, né? A 222, acho que é 222/2010, ela só fala na multa de 10%, né, do artigo do caput 126. Então, a gente não poderia extrapolar essas balanças. É a 06, aquele problema lá no inicial. A 06. Ah, porque tem uma outra, 06. Tá, porque não está aqui, né? Não, presidente, assim, eu entendo que no direito não se põe palavras de graça, né? Eu até dou a minha interpretação que quando se colocou a palavra regularmente, que quer dizer que está de acordo com o regulamento, está de acordo com a forma prevista. Porque se esses regulamentos fossem só escriturados, não precisava dele, o dispositivo ficava completo se dissesse estando escriturado, e não regularmente escriturado. Para que se colocou esse adjetivo regularmente, né? Aliás, adjetivo não, é advérbio, regularmente escriturado? É porque necessita de que haja efetivamente uma adequação à legislação tributária naquele documento fiscal escriturado. E, no caso, né, como é que se pode se ter como regulamento escriturado um documento fiscal que é cancelado? É nesse sentido, presidente. O conselheiro ainda deseja manifestar-se? Doutor André pediu a palavra. Doutor André. Olha, essa mãozinha aqui, viu? Só pela ordem, o doutor Lúcio traz uma questão nova que não foi discutida na decisão recorrida, mas antes disso, foi afirmado que haveria um consenso, na realidade não há consenso. O doutor Alexandre foi muito preciso na sua colocação de que entende por adequada a penalidade da decisão recorrida, 123.3A, a resolução recorrida da terceira Câmara, o único voto divergente foi o do doutor Lúcio, doutora Tereza, doutor Felipe, doutor Ricardo, até então, tem um entendimento também de 123.3A, né? Apenas o doutor Leilson e o doutor William e o doutor Felipe Amaral que se manifestaram pelo caput 126, e o doutor Lúcio pelo parágrafo único. Então, só para ficar claro que a questão, existem 3 possibilidades de penalidade, seja a confirmação da adesão recorrida ou o caput 126 ou parágrafo único, dando aqui por prejudicada a análise do 8D. Mas em relação a esse entendimento do doutor Lúcio, fazendo uma analogia com a penalidade do 123.1D, né, que em alguns casos vem se considerando apenas a escrituração, independente de declaração do imposto ou de regular a escrituração para aplicar a penalidade por por atraso de recolhimento, eu acho que foi muito precisa a colocação do doutor Leilson, a legislação não tem palavras inúteis. No caso, não há que se cogitar de aplicar a penalidade do 126, parágrafo único, seja pelo fato da resolução tratar de falta de selo fiscal de trânsito, situação bem diversa da presente, e, portanto, não haveria nenhum nexo de identidade, mas, mesmo que seja superado isso, pelo fato de que essa escrituração não pode ser considerada para nenhum fim de direito, porque o documento fiscal é idôneo.
E é justamente essa premissa que foi muito bem desenvolvida pelo relator na resolução recorrida, né, e também em relação ao diferimento à perda de qualquer benefício, de modo que nós reafirmamos a nossa manifestação inicial pela impossibilidade da aplicação do parágrafo único do artigo 126. Obrigado. Presidente, eu pedi só, desculpa aqui que eu falei, consenso, talvez pela maioria, né? Desculpa aí, é o consenso da maioria, porque todos que tinham falado, né? Mas, né, realmente o doutor Alexandre tinha defendido aí, mas talvez faltou a palavra da consenso por maioria. Bom, algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Doutor Ricardo? Presidente, não. Doutor Ivan pediu pela ordem aí, presidente. Ok. Doutor Ivan? Senhora presidente, só um breve comentário a respeito da fala do doutor André. Nessa parte final, com relação a uma consideração até feita pelo doutor Leilson, de que realmente em direito não se deve considerar que existam palavras sem utilidade no texto da lei. Concordo absolutamente com isso, mas também concordo que não se pode deixar de observar a teleologia das normas, né? O objetivo que essas normas elas têm ao serem produzidas, né? E aí eu falo especificamente com relação à aplicação do parágrafo único e essa consideração sobre a escrituração regular, né? E aí peço licença para fazer uma leitura rápida do artigo 126, do seu parágrafo único, em que diz: a penalidade prevista no caput deste artigo será reduzida para 1% do valor das operações ou prestações, quando estas operações, né? Ele não está falando estas notas fiscais, o valor das notas fiscais, ele fala o valor das operações. Quando estas operações estiverem regularmente escrituradas, e aí nós vamos ter esse advérbio regularmente vinculado a palavras escrituradas, né? Quando estas operações estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais, e aí dá-se uma pausa e vem. Essa é a primeira hipótese, a hipótese da regular escrituração das operações. E aí vem a segunda hipótese de aplicação do parágrafo único, ou transmitidas na EFD. Né? Então, é um ponto para o qual eu chamo a atenção, que essas, como relatado no próprio auto de infração, como constatado pelos julgadores de primeira instância, pela própria Egrégia Terceira Câmara, e como salientado, não lembro bem se foi pelo doutor Leilson, se foi pelo doutor Lúcio, mas que a infração detectada aqui do recebimento dessas mercadorias com documentação fiscal indidônea, porque as notas fiscais teriam sido previamente canceladas, ela se deu justamente pela escrituração que foi feita pela própria empresa autuada. Ela prestou a informação ao fisco e permitiu ao fisco que, numa análise superficial, rápida, sem muito aprofundamento, ele detectasse a ocorrência de uma infração. E eu acho que é esse o objetivo do parágrafo único, é dar um tratamento um pouco menos severo para aquele contribuinte que permite ao fisco, a partir da prestação de informações, o exercício do seu poder de fiscalização. Não seria justo, não seria de boa equidade que nós aplicássemos a mesma penalidade para o contribuinte que omite completamente as informações do fisco, e aí dificulta o exercício do poder de polícia do fisco na fiscalização, no exame das operações realizadas, daquele contribuinte que presta a informação e que permite facilmente que o fisco identifique a ocorrência de uma infração. E aí, para encerrar, senhora presidente, eu queria só chamar a atenção aqui, não é a mesma matéria, mas também não é o objeto aqui do recurso extraordinário, mas eu estava dando uma lida agora, antes do início da sessão, no CONAT decide, publica, e eu vi aqui na edição número 2 desse informativo do CONAT, 2 decisões tomadas pela Câmara Superior, que tratam de matérias relacionadas ao descumprimento de obrigação acessória. Uma delas fala da questão da aplicação, divergência relacionada à aplicação de penalidade em virtude da infração de falta de recolhimento do ICMS, substituição tributária, e a outra
divergência quanto à aplicação de penalidade na infração de falta de aposição de selo fiscal de trânsito. Eu quero só destacar, eu sei que não é o objeto da matéria, esses dois tipos de infração, mas os pontos coincidentes que eu acho que merecem ser destacados, especialmente em relação ao que eu acabei de falar, é que a tese vencedora, e aí quem me despertou para a lembrança dessas duas decisões foi a fala inicial do doutor Lúcio, quando ele falou no dever de colaboração que tem o contribuinte, e é justamente o que nós encontramos no resumo da tese vencedora, em que se diz, quando as operações estejam informadas na escrituração fiscal EFD do autuado, que cumpriu com seu dever de colaboração. Esse é o resumo de uma das decisões. E na outra diz, aplicação do 123.1d da Lei 2.670, considerando que o autuado exerceu o seu dever de colaboração. Então, era um aspecto relacionado à aplicação do parágrafo único do 126, que eu acho que merece atenção e merece carinho na sua apreciação. Obrigado, senhora presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, pela tolerância. Ok, senhores conselheiros, senhores procuradores, posso colocar o processo para votação? Considerando o que eu falei inicialmente, irei colocar o 123.8d, ok? Da forma que foi solicitado no recurso para votação, saber se alguém aqui entende pelo 123.8d. Logicamente, é entre recorrido e 123.8d. Está claro para todos? Ok. Então, doutor Ricardo Valente, somente com relação a 123.8d, a recorrida. Presidente, muito embora eu entenda, presidente, que o caso, né, a empresa, ela realmente sempre compareceu, nós estamos aqui discutindo os atos emanados de maneira legal que a empresa percorreu diante da Secretaria da Fazenda por suas aplicações ou não. Mesmo assim, presidente, eu entendo que não é o caso de aplicação do 123.1d. Ok. Doutor Felipe Pinho. Com o relator, excelência. Doutora Francileide. Com o relator. Felipe Muniz. Com o relator, presidente. Doutor Roberto Carvalho. Com o relator, presidente. Felipe Amaral. Com o relator, presidente. Doutor Lúcio Flávio. Com o relator, presidente. Doutor William Falcão. Relator. Leilson Cunha. Doutor Leilson Cunha. O relator, presidente. Doutora Tereza Porto. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre Mendes. Com o relator, presidente. Doutora Elineide Souza. Com o relator, senhora presidente. Ok. Então, no presente caso, fica aqui afastada a aplicação da penalidade juizada no artigo 123.8d e passamos agora à aplicação da penalidade do 126 CAPT. Claro? Ou que está na recorrida, ou a 126 CAPT. Presidente, a senhora vai botar agora o 126 CAPT com o... CAPT, só o CAPT. Só o CAPT, né? Isso. Não, presidente, é porque... Não, tudo bem, bote para votar. Coloca para votar. Eu entendo que fica mais claro, mas se alguém tiver outra sugestão, pode dar, tranquilo, sem problema nenhum. Presidente, eu acho que pode ser votado os dois juntos, presidente. 126 CAPT ou parágrafo único. Ok, tranquilo. Senhora presidente, podia me dar um minuto para falar? Nossa, já estou lhe dando um minuto, já está contando. Pronto. Senhor presidente, é porque o conselheiro Lúcio falou na questão do corretamente e do regularmente. Eu também tenho esse entendimento, mas é rápido. Olha, o doutor Lúcio também já falou. O regularmente que a nossa legislação fala aí é um adjetivo. Ele quer dizer que o lançamento, no caso concreto, a nota fiscal escriturada, o regularmente aí significa que ela foi escriturada conforme as regras, conforme a lei, conforme as normas. Foi escriturada de praxe. O corretamente é uma escrituração isenta de erros. No caso concreto, ele escriturou a nota. Mas a escrituração não há erro. O erro aí que eu entendo é quando a nota está toda lá à direita, por exemplo, vem 10 mil e ele lançou 1.000. Um erro lançou 1.000. Aí escriturou com erro.
O regularmente é quando, já disse, dentro das normas, dentro da lei e dentro da praxe, né? Conforme tudo isso. No caso concreto, as notas tinham sido canceladas na origem, então ele não poderia, a escrituração não é regular, porque a lei diz que não pode escriturar uma nota cancelada, porque ela é inidônea. Mesmo que ele tenha apresentado para o fisco, fez tudo direitinho, o fisco viu facilmente lá isso que ele escriturou, mas aí se aplica regularmente. Não estava regularmente escriturada. Se não estava regularmente escriturada, não pode aplicar o parágrafo único, conselheiro. Doutor William. Terminou, doutor William, terminou? Presidente, é só dentro disso que o doutor William está falando. Eu também tenho entendimento dele, mas o doutor Ivan trouxe algo novo, que a gente não é novo, na verdade está na legislação e a gente não percebeu. É que a Lei 16.258/2017, ela altera o parágrafo único, ela acrescenta uma outra forma de se aplicar o parágrafo único, qual seja, do artigo 126, qual seja, quando estiver transmitida na FD. E verificando o auto de infração para aqueles que entendem a aplicação do artigo 126. E quando se verifica o auto de infração, está lá dizendo que a verificação dessas notas fiscais que foram lançadas, escrituradas, canceladas, estavam na FD. Ou seja, estavam transmitidas na FD. Então, doutor, ele esquece corretamente, eu também penso com você, o regularmente também, mas a gente estava tão focado pela redação antiga do parágrafo único que esquecemos a nova redação trazida pela 16.258/2017, que fala também ou transmitidas na FD. Ok. Voltando aqui agora ao passo, certo, da votação, vocês acham que dá certo colocar junto? Ou é o 126, aí quem entende que é CAPT, diz que é CAPT, quem entende que é o parágrafo primeiro, ou então a recorrida, não pode... Dá para botar junto, presidente, dá para botar junto. Então, irei colocar junto aqui. Eu gosto de ser didática para que eu mesma não termine me perdendo aqui na votação, mas aí vocês me ajudam aí. Bom, então já está afastado o 123.8b. Doutor Ricardo, com relação à penalidade que ficou, ou a recorrida, ou 126. E sendo 26, dizer se é CAPT ou parágrafo único. Presidente, eu já uma vez conhecido o recurso, visto a sua admissibilidade por Vossa Excelência, eu entendo, pela decisão paradigma, por aplicação do 126, presidente, parágrafo único. Parágrafo único. Doutor Felipe Pinho. Com relator, presidente. Parágrafo único. Francileide. Com o relator. Doutor Felipe Muniz. Acompanho o relator, presidente. Parágrafo único. Doutor Robério Carvalho. Com o relator, presidente. Doutor Felipe Amaral. Presidente, considerando essa última contribuição do conselheiro Leício, realmente a nova redação é transmitida pela FD. A operação foi transmitida, muito embora não tivesse regulamento escriturário. Então, por esse motivo, acompanho o relator. Doutor Lúcio Flávio. Com o relator, presidente. Doutor William Falcão. Com o relator, senhor presidente. Doutor Leilson. Presidente, eu tendo a acompanhar o relator, mas eu quero trazer uma questão, se nessa paradigma 06 tem essa aplicação da 16.258. Não, mas se tem aplicação da 16.258/2017. Porque eu estou aplicando por causa da nova redação trazida pela 16.258/2017, no que diz respeito ou transmitida pela FD, não pelo regulamento escriturada. A senhora entende? Eu estou aqui aplicando o parágrafo 1, desde que a resolução parágrafo 06, ela tenha sido aplicada, né, pelo fundamento de transmitida na FD. Se não for esse, presidente, aí eu voto pelo CAPT do artigo 126.
Bom, doutor Leilson, vê se eu posso lhe ajudar. Se eu não puder lhe ajudar, então será o caso de, antes de terminar a votação, você pedir vista do processo. Porque a C/2015, ele só fala reenquadramento da penalidade para o 126, parágrafo único, para os documentos fiscais que tratam de operações de decisão tributária regularmente escriturada no livro registro de entrada. Então não é pela resolução é de Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem. Quem está falando aqui? É o Ricardo, presidente. Ricardo, só um minutinho, deixa eu só terminar isso aqui com o doutor Leilson. Doutor Leilson, você está entendendo o que eu estou falando? Eu entendi, presidente. É por isso que eu estou propenso agora que você falou pedir vista. Por quê? Porque o meu fundamento foi no transmitido pela FD. Então, isso teria que estar lá na paradigma para eu voltar de acordo com essa paradigma. Meu entendimento, presidente, é justamente sobre essa questão, presidente. Eu entendo que isso aí é irrelevante, presidente. Eu passo a palavra para você. Não, doutor Ricardo, eu não acho que seja irrelevante, não. Porque para mim é relevante. Eu acho que o doutor Felipe também seria relevante. Eu acho que para o doutor William também seria relevante. Porque se o fundamento está contido na resolução paradigma, a 06, né, de que efetivamente... Já houve votação deles, doutor Luiz, eles já votaram. Não, mas é porque eu estava entendendo que a 06... votos já lançado. Não, mas veja só, eu estava entendendo que... Eu estava entendendo que a 06, porque não está contida aqui, né, até foi o meu motivo no início de falar que não poderia se aplicar, mas aí foi dito que realmente também foi recebido pela 06, era no entendimento de que lá o fundamento foi pela transmissão da FD, não pelo regulamento escriturado. Regulamento escriturado, eu disse muito claro que eu não concordaria, acho que o doutor William também, o doutor Felipe Amaral. Bom, então, antes de anunciada a votação, se no caso o conselheiro querendo, pode pedir vista do processo. Eu vou pedir vista nesse sentido, presidente. Eu vou pedir vista nesse sentido para verificar qual foi o fundamento da resolução paradigma 06 barra o quê? 2015. O presidente. Diga, doutor Ricardo, está com a palavra. O presidente não precisa pedir vista para saber que o fundamento não foi a 16258, que a 16258 foi em 2017. A decisão paradigma apresentada ela é de 2015, a lei nem existiu ainda. Tem razão. Não faz sentido pedir vista, presidente. A gente resolve isso agora e termina a votação, quem concorda ou não. É verdade. Concordo com o senhor. Fiz menção. Leilson, a divergência. Fiz menção que é de Exatamente, abre a divergência. Só um minutinho. Fiz menção que é de 2015 e ainda li que a resolução só fala regulamento estruturada no livro registro de entrada. Ok, presidente. Se persistir dúvida do conselheiro, é um direito que a ele tem que pedir vista. Não, presidente, eu entendi. Mas a dúvida do conselheiro eu acho que está sanada. Pronto, presidente, isso, doutor Ricardo. Só que eu acho, presidente, que nesse caso teria que começar a votação de novo. Não. Porque o fundamento, porque o fundamento do doutor Felipe Amaral, o primeiro doutor William, foi no sentido do transmitida pela FD, e não pelo regulamento escriturado. Ou seja, os conselheiros já votaram. Não, mas doutor Ricardo, até bater o martelo, qualquer conselheiro pode votar 10 vezes, mudar o entendimento de 200 vezes, doutor Ricardo. Isso, quanto a isso, não existe isso, não. Até 200 vezes não foi batido o martelo ainda. Mas o senhor teve chance de abrir divergência, só pode abrir a divergência. Eu posso até, doutor Ricardo, pedir vista agora. Conselheiro, posso pedir vista? Leilson, só um minutinho. Eu vou refazer aqui a votação. Considerando... O doutor Ricardo está forçando uma barra. Presidente, vou pedir vista dos autos, conforme o regimento. Peço vista dos autos. Ok, só um minutinho aqui, doutor Leilson. A dúvida que o senhor... Presidente, eu peço vista dos autos, presidente, conforme o regimento. Doutor Leilson, eu já entendi. Ouvi bem o seu pedido. Deixa-me só continuar aqui. Tínhamos parado aqui no doutor Leilson, o doutor Felipe Amaral tinha pedido a palavra e eu passo a ele, antes de conceder ou não vista ao doutor Leilson. Doutor Felipe Amaral, por favor. Olá, presidente. Só para esclarecer, presidente, o fato da redação por ocasião do julgamento ser uma e agora, até no julgamento paradigma ser outro, isso não alteraria o meu entendimento, porque ele pede a aplicação do parágrafo 1º e entende que aplica, né? O conceito de regulamento escriturado foi abrangido para beneficiar o contribuinte, acredito que não impediria a gente de aplicar essa nova legislação mais favorável, sob pena de não ser permitido ao próprio contribuinte utilizasse dessa nova legislação. Então, só para registrar,
que, mesmo esse fato, estou aplicando para a nova redação, mas é o dispositivo que se pretende aplicar, não altera a conclusão do julgamento. Resultado do seu voto. Doutor Leil, o senhor indaga novamente, o senhor continua com o pedido de vista. Sim, presidente. Ok. Então, na forma regimental, eu nunca neguei vista nesse conselho para nenhum conselheiro que tenha dúvida. Quero que o processo saia daqui julgado e o mais justo possível. Concedido vista do processo ao doutor Leilson de Oliveira. Pela ordem, presidente, eu solicito que seja inserido na ata, presidente, as votações até o pedido de vista efetuado pelo doutor Leilson com o nome de cada um dos conselheiros, presidente. Infelizmente, doutor Leilson, eu não poderei fazer isso, doutor Ricardo, porque não houve o julgamento final do processo. E o regimento permite que seja, assim, solicitado vista antes que seja feito o anúncio da decisão. Ok? Então, infelizmente, eu defiro o seu pleito. Processo concedido vista para o doutor Leilson. Doutor André, por favor. Pela ordem, eu estou aqui há algum tempo aqui, pedindo aqui a palavra para manifestar, por questões novas que surgiram aqui no decorrer dos debates. Começamos julgando o processo tendo como parâmetro 3 resoluções paradigmas e a questão foi crescendo de modo que aqui na votação teve uma reviravolta aqui. Eu ia até manifestar sobre a questão meritória, a questão trazida aqui pelo doutor Leilson, né, pela leitura que o doutor Ivan trouxe com muita perspicácia da redação atual, mas, para evitar maiores delongas, já que são 3 horas da tarde, ainda tem outro processo, eu vou deixar para me manifestar quando esse processo voltar para novo julgamento. Obrigado. Ok. Eu prometo, doutor Ivan, que o processo voltará o mais rápido possível e vai ser um momento também, doutor Ricardo, para que a gente amadureça, né? Porque, às vezes, um conselheiro já está convicto da sua decisão, mas, como o doutor André falou, fatos novos foram trazidos que vai, às vezes, amadurecendo o pensamento e o voto de cada um dos conselheiros. Tá, okay? Tranquilo, Obrigado, presidente. O processo Ricardo. vai retornar, eu vou continuar sendo conselheiro, o pensamento não vai mudar, não, presidente. Vai continuar sendo conselheiro relator com muita eficiência, como sempre tem sido aqui. Processo concedido vista, doutor Ricardo relator, doutor Ivan voltará conosco, se Deus quiser, o mais breve possível. Agradecendo e querendo, pode continuar conosco. Obrigado, senhora presidente. Só tenho a agradecer a paciência, a tolerância de todos e dizer que é sempre uma satisfação muito grande estar participando das sessões do CONAT, especialmente da Câmara Superior, é realmente uma ocasião especial. Eu quero deixar aqui meus agradecimentos e meu carinho por todos vocês. Doutor Ivan, eu que não falei com você, mas costumo falar sempre, tá? Só dizer que é muito bom lhe ver, tá bom, doutor Ivan? Você é uma pessoa muito querida. Conselheiro, podemos ter 5 minutos de intervalo, até mesmo porque eu estou aqui e a nossa tem uma mensagem do CONAT na Assembleia, estão pedindo aqui uma informação, eu gostaria de 5 minutos somente. Entendeu? Então,